ótimo e excelente domingo. Nós estamos aqui, mais um vídeo da nossa série Compreendendo o que é o Espiritismo. Esse que é o nosso 7º vídeo e o 4º vídeo desse diálogo do nosso visitante, o crítico. Nós vimos nos outros diálogos que esse visitante estava tentando convencer a Kardec que ele precisava também ser convencido sobre a doutrina para não publicar a sua obra. E Kardec mostra através de todos os meios, de todos os seus questionamentos, que o Espiritismo não é uma doutrina que deva se ver em uma ou duas sessões para entender como ela funciona, ou assistir reuniões mediúnicas para ser convencido de como ela é. E sim, ela vem para nos mostrar, para nos ensinar, e que o fato das mesas girantes, das comunicações, foi a maneira com que os espíritos vieram comunicar a nós para trazer todo o ensinamento. Mas esse visitante está um pouco difícil. E ele mostra para nós também quantas vezes a gente não quer ser imediatista, trazer essa reflexão, que a gente também tem esses momentos de teimosia, de criticar sem conhecer, como ele critica o espiritismo sem conhecimento, e ele continua. Nós temos esse vídeo e o próximo vídeo para encerrar esse diálogo e a história continua. Vamos lá acompanhar mais um pouquinho. O visitante. Nosso Senhor se engana. Um cérebro cirurgião constatou que certas pessoas podem, pela contração de um músculo da perna, produzir um ruído semelhante ao que se atribui à mesa. Daí ele concluiu que os médicos divertem-se à custa da credulidade das pessoas. Kardec então responde: então, se é um estalido do músculo, não é uma mesa que está preparada, pois nos vídeos anteriores o visitante dizia que as mesas estavam preparadas a todo canto do mundo, né? E agora ele já diz o contrário, que são as pernas que se movimentam e causam esses ruídos. Se cada um explica esse pretenso embuste à sua maneira, isso constitui a prova mais evidente de que se desconhece a verdadeira causa. Então cada um quer explicar da sua maneira, um que a mesa está preparada, outro que a perna faz esse estalido, mas ninguém sabe a verdade e só critica sem conhecer. Respeita a competência desse eminente facultativo, mas a aplicação a mesas falantes do fato assinalado por ele apresenta-se-me com certas dificuldades. Primeiramente, acho singular que essa faculdade, até o presente excepcional e observada como um caso patológico, né, como uma doença, a pessoa está mexendo o músculo assim, tenha se tornado subitamente tão comum, porque são várias pessoas que apresentariam isso, né, que dariam a comunicação. Depois, é preciso ter-se uma renitente vontade de mistificar, para ficar castanhando um músculo durante 2 ou 3 horas seguidas, sem isso resulte em dor e cansaço, porque se a pessoa fosse fazer isso, ela ia se fadigar, né, por conta de ser um esforço físico muito grande. Afora isso, não posso compreender como é um referido músculo entre em contato com portas, paredes, nas quais ouvir-se os golpes. Minha quarta razão, afinal, é que é necessário emprestar a esse músculo uma propriedade maravilhosa, qual a de pôr em movimento uma mesa pesada, suspendê-la, abri-la, fechá-la, mantê-la no ar sem um ponto de apoio e, por fim, despedaçá-la deixando-a cair. Certamente ninguém desconfiava que esse músculo possuísse tanta força. O cérebro cirurgião de que o senhor fala terá estudado o fenômeno da tipologia naqueles que a produzem? Não. Observou um efeito fisiológico anormal em certos indivíduos que jamais se ocuparam com as mesas girantes. Efeito esse que tem certa analogia com os ruídos nelas produzidos. E sem maior exame, concluiu com toda a autoridade da sua ciência que todas as pessoas que fazem as mesas falar devem ter a propriedade de fazer estalar os músculos do perônio e que não passam de embusteiros, quer sejam príncipes, quer operários, quer recebam pagamento,
quer não recebam. Terá, entretanto, ao menos estudado o fenômeno da tipologia em todas as suas fases? Teria verificado se, com auxílio do estalido muscular, é possível produzir todos os efeitos tipológicos? Não, é lógico, pois de outro modo ter-se convencido da insuficiência do processo. Mas isso não impediu de apresentar, de proclamar sua descoberta em pleno instituto. Para um homem de ciência, não será um julgamento demasiadamente apressado? E que ainda pensa assim hoje em dia? Confesso que se estivesse de sofrer uma intervenção cirúrgica, hesitaria bastante em confiar nesse especialista, temeroso de que diagnosticasse o meu caso como tão minguada perspicácia. Já que esse juízo parece ser uma das autoridades sobre os quais o senhor se apoia para abrir a brecha no espiritismo, fico inteirado das forças dos outros argumentos que apresentará, caso não os tenha buscado em fontes mais autorizadas. O senhor não negará, entretanto, que as mesas girantes já saíram de moda? Durante certo tempo fizeram furor, hoje elas ninguém se ocupa. Por que se trata de coisa tão séria? Ele tenta agora mudar a questão, né? Que as mesas giravam e pararam então de girar, que saíram de moda, né? Por que elas são sérias a tal ponto? Porque as mesas girantes foram o ponto de partida de uma coisa mais séria ainda. Dela saiu toda uma ciência, toda uma doutrina filosófica, do maior interesse para os pensadores. Quando esses esgotaram a fonte de observações das mesas em movimentos, dela não se ocuparam mais. Para as pessoas fúteis, que não se importam em aprofundar as coisas, o fenômeno era um passatempo, um divertimento que abandonaram quando se aborreceram dele. Essas pessoas são um ponto morto na ciência. O período de curiosidade teve o seu tempo. Sucedeu-se o da observação. O espiritismo passou então ao domínio de indivíduos criteriosos, que nele não encontraram motivos de divertimento, mas de instrução. Também essas pessoas que o consideram coisas sérias não se prestam às quaisquer experiências visando satisfazer a curiosidade, e menos ainda destinadas à observação de pessoas movidas por intenções hostis. Como eles próprios não se divertem, não procuram divertir os outros. Eu pertenço a esse número. Então Kardec quis mostrar ao visitante que inicialmente foram-se as mesas girantes, como tudo que é aquela coisa de novidade, né? Todo mundo vai e se mobiliza aquilo, vai, quer fazer, quer comprar e depois se aborrece, não tem mais interesse e abandona então aquilo lá, que foi o caso que aconteceu com as mesas girantes. Mas aquelas pessoas que estavam no propósito sério continuaram o seu estudo, continuaram a ciência, porque para elas não era um divertimento, e sim um estudo, que é isso que Kardec quer mostrar para o nosso visitante. Não adianta ele ir lá ver uma ou duas sessões que ele vai estar convencido desse trabalho, convencido da proposta do Espiritismo. E é isso que a gente também tem que trazer para a nossa vida. Que as coisas também não adianta eu ir uma, duas vezes e desistir. A gente precisa ter o hábito, a prática, que isso se torne hábito na nossa vida. E muitas vezes a gente fala assim, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Por quê? Não tem o hábito, não pratica. Uma ou duas vezes, isso não vai se tornar rotina. A gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia. A gente precisa também ter um hábito do estudo, da doutrina, de estar buscando conhecimento, de estar assíduo naquilo que nós desejamos aprender. E não só lembrar na hora das dificuldades, né? A gente precisa lembrar na hora das dificuldades e nas horas boas também, né? Então esse é o ensinamento hoje do nosso vídeo, desse diálogo que está chegando ao fim. No próximo domingo nós vamos ver o desfecho dessa história, desse visitante que é muito crítico e que deixou bastante ensinamento para nós. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, gratidão
uma semana abençoada na luz do Espiritismo.